as garantias da magistratura. E você vai perceber, na estrutura desse nosso artigo 95, 3 incisos sendo apresentados num primeiro momento, mas logo após esses 3 incisos, um parágrafo único com outros 5 incisos. Porque o 95 ele não vai falar só de garantias, ele também vai trazer vedações. Tá? Bom, a primeira garantia, a mais famosa e conhecida, a tal da vitaliciedade. Vitaliciedade. Claudinho, vamos nessa? Artigo 95, inciso 1º, deixa eu começar com essa vitaliciedade. O que ela traz pra gente, irmão? Legal. Então, olha aqui, ó. Essa vitaliciedade, pela leitura feita pelo Cláudio, tá? Ela, para ser conquistada, precisa fazer com que esse magistrado encare o chamado período de vitaliciamento. Eu só ouvi, melhor, só li em uma prova, uma única banca, chamando esse negócio aqui, ó, de estágio probatório. Você não encontra isso em manual de direito constitucional algum, chamar de estágio probatório. Mas a Consulplan, ela falou isso. Mas falou no enunciado, que é pior, porque você não consegue dizer que um enunciado está errado. Galera, mas pra gente, período de vitaliciamento, esse período de vitaliciamento, 2 anos. 2 anos, tá? 2 anos. Com essa primeira anotação, um detalhe já fica evidente. Todo magistrado é vitalício? Não. Quando o Bruno, lá atrás, fez aquele concurso público de provas e títulos, foi nomeado, empossado como um novo juiz de direito, começou inclusive como um juiz substituto, lá em Varriçai, lembra? Pois é, naquele primeiro momento você ainda não tinha a vitaliciedade. A vitaliciedade ela é conquistada depois de 2 anos. Isso é uma regra geral, Aline. Então me ajuda, gente. Todo magistrado adquire a vitaliciedade após 2 anos? Fala, não. Não. Vocês perceberam a leitura que o Cláudio fez? Não? Ele leu assim, ó. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos. E quando eu leio o primeiro grau, eu estou falando o quê? Primeira... Então guarda uma coisa. Somente magistrados que começaram sua jornada na primeira instância vão conquistar a vitaliciedade depois de 2 anos. Arthur, mas tem magistrado que chega diferente? Claro que tem. A gente lembrou agora há pouco que tem desembargador no TJ desse cara aqui, ó, que chegou por indicação. Esse magistrado, desembargador, segunda instância, que chegou por indicação, ele passou pela primeira instância? Mas esse desembargador é vitalício? Sim. Mas ele precisou de 2 anos para conquistar? Não, ele conquistou no ato da posse. Então anota aqui, ó, 2 anos, mas isso aqui, ó, apenas para magistrados de carreira. E a observação complementar é lembrar que os magistrados indicados adquirem a vitaliciedade no ato da posse. No ato da posse. Todo e qualquer magistrado que chegue por indicação adquire a vitaliciedade no ato da posse. Então, só começa a contar esses 2 anos quando ativa a primeira instância? Não necessariamente. Quando ele entra na primeira instância. Não sei se foi isso que você perguntou. Todo magistrado que chega por meio de concurso público e obrigatoriamente vai ter que iniciar a jornada jurisdicional lá na raiz, na primeira instância, você passa a contar os 2 anos ali. Apenas para estes. Tá? Como, por exemplo, quando o Teori Zavascki faleceu, né, há um tempo atrás, tivemos uma vacância no Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente vai falar de toda a composição do judiciário, pelo menos grande parte dessa composição.
veremos que para chegar ao Supremo, basta que o presidente indique alguém que tenha pelo menos 35 anos e não tenha ultrapassado os 65 anos. Né? Notável saber jurídico, reputação ilibada, passa pela aprovação prévia do Senado Federal e se torna um novo ministro do Supremo. Entretanto, o presidente não precisa indicar alguém que seja da magistratura. Tanto é que o Temer indicou o Alexandre de Moraes, que não era um magistrado, não fazia parte da estrutura jurisdicional. Mas quando ele chega por indicação ao Supremo, por indicação, ele já adquire a vitaliciedade no ato da posse. Não passou pela primeira instância. Eu não preciso nem chegar ao Supremo para entender isso. No próprio Tribunal de Justiça, onde o Bruno está, segunda instância, a gente já viu. Tá? Galera, só mais algumas anotações sobre isso aqui. A vitaliciedade é muito simples. E fica muito simples agora, Aline, porque a gente começou o nosso curso já linkando os poderes. A gente já falou sobre muita coisa relacionada à função jurisdicional. Galera, um magistrado pode perder seu cargo? Pode. Quando não vitalício, ok. Mas quando vitalício? Fala, também. Também. A vitaliciedade não é uma proteção absoluta. Eu preciso lembrar isso aqui, ó, que os magistrados não vitalícios, esses podem perder seus cargos em processos administrativos disciplinares. Um processo administrativo pode mandar um magistrado não vitalício. Tanto é que o Bruno, quando fez o concurso, e ainda não tinha ultrapassado aqueles 2 anos primários de exercício, ele andou na linha. Né? Depois começou a fazer lá as aventuras dele. Mas andou na linha no primeiro momento. Eu sabia, um processo administrativo poderia bandá-lo. Só que aí, Cláudio, eu já vou linkar um outro detalhe aqui importante. Eu queria colocar aqui como valor agregador o artigo 93, é o inciso 10, salvo engano. Confira para mim, antes do pessoal colocar 10 aqui. O que esse 93, inciso 10, fala? As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta. Olha, você tem que interpretar esse dispositivo com cautela. Olha o que ele acabou de dizer. Presta atenção, olha para mim, gente. As decisões administrativas dos tribunais, elas serão motivadas e em sessão pública, o que é lógico. Sendo as disciplinares tomadas pela maioria absoluta, não foi eu, sendo tomadas pela maioria absoluta de seus membros. Presta atenção, responde. Em regra geral, as decisões administrativas dos tribunais se utilizam de qual maioria? Eu vou ler novamente. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessões públicas, sendo as disciplinares tomadas pela maioria absoluta dos seus membros.